Veio ao mundo, que ele se encarna e vem. Jesus veio para nos reconduzir ao Pai. Ele veio nos ensinar o caminho para o Pai. Não veio nos conduzir como um filósofo, com teorias, mas Jesus veio nos reconduzir como um pastor, que recolhe as ovelhas dele para o redil. Veio nos ensinar o caminho, porque ele passou tudo e viveu tudo, menos o pecado, a nossa condição humana. Então, ele subiu aos céus, ficou à direita do Pai, como a gente reza no credo, não é? E aí Deus o glorifica, mas dessa vez, depois de todo o sofrimento, depois da cruz, depois do que ele passou, depois que viveu aquela máxima distância de Deus, ele é exultado pelo Pai, ele ascende ao Pai, ele retorna, e Deus o glorifica com a nossa humanidade. Quando Jesus volta aos céus, ele não nos abandona, ele permanece aqui conosco na igreja. Como que Jesus hoje permanece? Fala, Filó, aquele tempo o povo ia lá e conversava com Jesus, escutava, ele falava. Mas hoje, a gente tem como escutar? Tem como conversar com ele? Jesus permanece vivo? Tem certeza? Aonde? Sacrário. E aonde mais? Na Eucaristia. Muito bem que a gente tem essas certezas, não é? É certeza mesmo? Isso é uma verdade no coração de vocês? É. Então, Jesus questiona assim. Se isso é verdade, né, que ele fala, qual é a maior obra de Deus? Qual é a maior obra de Deus? Vocês acham que foi a criação? Não? A maior obra de Deus é a Eucaristia. Pode imaginar que aquilo que parece pão, tem gosto de pão, ali está Jesus vivo. E não está como uma coisa inerte, como algo que não se mexe. Ele está ali vivo, respira, inteiro. Será que a gente pode imaginar que na Eucaristia ele está disposto, ele nos convida a vir até ele, para nós pecadores, para nos amar e para nos curar, para nos reconduzir. É muito grande tudo isso. E Jesus diz assim, naquele livro, Ensine Eso, ele diz, por que há tanta tristeza na minha igreja? Por que há tão pouca alegria entre o meu povo? Por que há tão pouca alegria? Porque verdadeiramente não se crê que eu estou vivo, à espera, ali, no sacrário, aqui em cada Eucaristia. Então, por que há tão pouca alegria? Será que as pessoas de verdade acreditam que eu estou ali por amor? Que eu permaneci por amor, para alimentar vocês quanto tempo precisar, para estar aqui para ouvir, para te orientar, para caminhar? E Jesus diz assim, por que a ideia de paraíso é tão apagada da igreja? Por que as pessoas não pensam mais no paraíso? Porque nós esquecemos da presença real de Deus na Eucaristia. Porque ele diz, quando as palavras da consagração são realizadas, o paraíso se instala. Por quê? Porque Deus está ali presente, com toda a sua humanidade e com todo o poder da sua divindade. É grande demais para a gente poder viver tudo isso, não é? Fala, Filó, eu até venho aqui, converso com ele, mas eu não. E ele fala, escuta, meu povo. Qual é a grande dificuldade para a gente ouvir? O silêncio. Porque silêncio não é ficar de boca fechada. Silêncio é muito mais do que isso. O silêncio é uma presença. O silêncio é eu calar para acolher.
E hoje, no mundo que nós estamos, que é contrário ao silêncio, né? É um mundo barulhento. Hoje nós temos a tirania do barulho. Nós temos algumas coisas para vencer. Nós temos que vencer, porque Deus, tudo que Deus faz, Ele faz em silêncio. Qual foi a ordem? Qual foi a última palavra que Ele disse para os apóstolos? Vocês lembram? Está aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 19. O que Ele falou? Ide e todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Quando a gente assiste o batismo, o que você vê acontecer? A água cai na testa, o padre fala as palavras e professa. Mas a gente não vê a ação de Deus no momento, na alma daquela pessoa, que a partir daquele momento ele está inserido em Deus. E passa a se tornar filho de Deus. Então a ação de Deus é completamente silenciosa. Quando o padre fala as palavras, pelo poder do Espírito Santo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto é meu corpo, meu sangue que é dado por vós. Quando ele fala, que ele faz a consagração, a gente não vê a transubstanciação. Naquele momento, deixou de ser pão, deixou de ser vinho. É Jesus com toda a sua humanidade, a sua divindade, ali por nós. Se a gente pensasse nisso, a gente não comungaria como rotina. Ele fala, em alguns lugares, entra como rotina, ele fala, a Eucaristia é o meu paraíso na terra. Assim como eu sou a glória dos anjos e dos santos no céu, eu sou a glória para aqueles que me adoram em silêncio. E que por enquanto a minha presença está velada pelos véus do sacramento, mas eu estou vivo, eu nunca fui embora. Isso é maravilhoso, gente. Mas então a gente não vê o que Deus faz, porque tudo de Deus é silêncio. Quando a gente entra na casa de Deus, para a missa, quantas vezes a gente percebe que a igreja está muito barulhenta? As pessoas esquecem diante de onde estão. E com a ausência da gente não mais fazer silêncio, nós estamos perdendo a noção do sagrado. Nós estamos distanciando do sagrado. A gente entra na igreja e não sabe como é que comporta, conversa tanto, fala tanto, mas não fala com Deus. E para mim estar ali e ouvir, eu preciso fazer silêncio. E o mundo hoje eu preciso fazer silêncio dos olhos, porque é tanta coisa que eu não queria ver, é tanta coisa para poder me chamar, para me distrair. Hoje o mundo não aplaude aquele que está calado, né? Mas aquele que tem muitas palavras, que tem muitas imagens, é tanta imagem que te dispersa. E da mesma forma que às vezes eu não quero ver, eu posso fechar os olhos. Esse é o silêncio que nos é permitido, que às vezes as imagens nos distraem de Deus. Às vezes eu não fecho os olhos para entrar. Hoje, qual é o lugar, além da Eucaristia, que Deus está presente? Em silêncio. Aonde? Que vocês podem afirmar que Ele está? Além do sacrário. Que ali está a Eucaristia, está Ele vivo. Aonde Jesus está agora presente? No seu coração. A gente tem consciência disso? Não. Porque eu preciso me calar para poder entrar em mim, para poder conversar com Ele. Então, as imagens me dispersam. Então, o silêncio dos olhos eu posso fazer aprendendo a fechar os olhos. O silêncio do ouvido é barulho demais. E tem hora que a gente trabalha sobre muito barulho. Então vocês observam que a música, uma música que não diz nada, ela é barulhenta. E ela deixa as pessoas meio que entorpecidas. Às vezes você passa por algum carro, você fala, gente, é o som dentro do carro, né? Não, é o carro dentro do som. Como é que é? Como é que esse povo está dirigindo com esse barulho? Que deixa a pessoa desnorteada. Tem gente que não consegue chegar em casa e não ligar tudo na casa.
Ali, além de ligar a televisão, o som, ainda liga para um tanto de gente ao mesmo tempo. Olha que confusão. Porque é como se o som, o barulho, te entorpecesse, é como se fosse uma droga, para não revelar, na verdade, o vazio que a gente é. Compreendem? Para a gente não se ver, para a gente não pensar. Então, aquele tanto de coisa ligado ao mesmo tempo, e é um tanto de nada. Agora, a música, escuta um canto gregoriano, escuta um Mozart, escuta um Beethoven, e você chega lá no céu. Você entra na sintonia de Deus e reza. É algo impressionante. Porque tem missa que é tanto barulho, que você fala, minha nossa, onde é que eu estou mesmo? Como que é difícil colocar as pessoas em oração. Como é difícil. Jesus fala, escuta-me. Porque Deus fala no silêncio. Enquanto eu não me calar, eu não vou ouvir. Mas ele fala, Filó, mas eu vou fazer silêncio, eu fecho a boca. Deu certo? Por que não dá certo? Porque tem uma enxurrada de coisa dentro de nós. São muitas paixões. Então é tanto pensamento, é tanto sentimento, que você está até calado assim, diante do Santíssimo, a cabeça está longe. E Deus falando assim, vamos ver que hora que ela consegue calar, para que eu possa falar. Então, quando é que nós vamos ouvir a Ele? Quando eu for capaz de ir me libertando dessas paixões que não me levam a lugar nenhum. É um tanto de ilusão, um tanto de mentira, um tanto de nada que vai tentando encher a nossa vida e nos tira do essencial que é Jesus. Então por isso que a gente fica tão... quantas pessoas que vocês encontram que estão divididas, estão tão desorientadas, estão perdidas dentro delas mesmas, que é tanto barulho dentro delas. E a gente ainda tem a louca da casa, né, que é a imaginação, que põe a gente para pensar um tanto de coisa que não vai a lugar nenhum. Tem dia que a louca está pior do que o normal. Teresa de Ávila falava isso com Jesus. Falava, hoje a louca está pior. A senhora amarra ela, porque senão não vai ter jeito. Porque você já acorda pensando em tanta coisa que nada acontece. Então a gente não consegue parar. A gente não consegue silenciar. A gente não consegue falar com Jesus, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça em mim. Me ajuda a morrer para esse tanto de nada. Onde eu estou colocando as minhas paixões, aonde elas não vão resolver a minha vida. Eu não consigo dar o peso certo para as coisas. Então eu chego na igreja nesse tumulto, completamente dividida, completamente dilacerada, e falo que rezei. E falo, Deus não falou comigo. Tentou. Te garanto que Ele tentou, se esforçou. Então quanta coisa nós precisamos converter em nós, não é? Quanta coisa a gente precisa, se a gente não toma consciência dessas coisas, a gente não consegue trabalhar o silêncio em nós. O silêncio, gente, ele é um desafio do mundo de hoje. Silenciar. O quanto é difícil. Hoje, quando vocês chegarem na casa de vocês, tenta não ligar nada, a gente fica perdidinho. Coloca o povo quieto dentro de um quarto, sem uma coisa ligada. O povo fica louco. Tira o celular da mão do povo, 5 minutos. O povo não sabe nem o que faz com a mão. Enlouquece. Como que nós estamos habituados ao barulho, à confusão, a estar sempre desviado do que é essencial. Qual é o modelo para nós de quem viveu em silêncio? Maria. Foi a mulher do silêncio. Tudo ela meditava. A gente não medita nada, porque não consegue nem prestar atenção, nem sabe o que escutou. Então guarda, a gente vive na pressa. E a pressa é inversamente proporcional à memória. Os dias que você não fizer lentamente, não tiver gargalhada, não tiver sorriso, não tem memória. Guarda para vocês verem, presta atenção. O dia que você encontrou uma amiga e riu loucamente, não sabia nem do que estava rindo, vocês nunca esquecem aquele dia. Os dias sem alegria, dias sem memória. O dia que a gente entender que Ele é a razão da nossa vida, a nossa história, Ele é a minha vida, o nosso amor, o ar que a gente respira, um Deus que eu posso vir e falar com Ele, conversar o que eu quiser, e se eu for capaz de aprender a silenciar, eu vou sair daqui com tudo dentro do meu coração para fazer. Qual é a razão da tristeza? Que Deus é esse que eu posso vir contar tudo, falar, me ajuda, me orienta, me encaminha.
Mas se a gente ficar no barulho, falar: Senhor, fechei a boca, estou fechando os olhos, tampando meu ouvido, me ajuda a fazer silêncio para te ouvir. Mata em mim, cala em mim tudo que está falando demais, porque não me leva a lugar algum. Há muitos anos atrás, 1969, um sacerdote que hoje depois virou um arcebispo famoso, ele era um jovem sacerdote, tinha um sonho de conhecer Madre Teresa de Calcutá. Aí chegou lá onde é que estava a casa dela, e uma das irmãs recebeu e falou: não tem jeito de conversar, que a Madre está ocupada com um tanto de coisa. Ele falou: mas eu não saio daqui se eu não falar com ela. A situação ficou delicada. Foi lá falar com a irmã. Irmã, tem um jovem sacerdote que falou que não vai embora se não falar com a senhora. Aí disse que ela chegou daquele jeitinho dela, todo enrugadinho, sempre segurando um tercinho na mão. E o padre ficou pensando assim: o que eu vou contar para ela que eu faço? Todas as obras de caridade que eu faço, tudo que eu faço, tudo guardado na ponta da língua. Qual que foi a pergunta que Madre Teresa fez para ele? Vocês conhecem essa história? Ela fez uma pergunta para ele. Qual foi? Quanto tempo você reza por dia? Aí, o padre falou: como é que é? Quanto tempo você reza por dia? Ele falou: eu celebro a Santa Missa todo dia, rezo o breviário e rezo o terço que minha avó ensinou. Ela falou: só isso? Ele falou: só está achando pouco? Isso é nada. A gente não pode reduzir o amor, o máximo, ao mínimo? Ela falou com ele: como é que você acha que eu consigo fazer as obras de caridade? Como é que você acha que eu consigo amar alguém? Porque primeiro, eu vou adorar o Senhor, fico diante dele e peço a ele que inflame o meu coração, me encha com o amor dele, para que eu possa dar o amor dele ao outro. Porque sem Deus, nós descobrimos que somos pobres demais para ajudar os pobres. Compreenderam isso? Então, quanto maior a sua função, o seu cargo, se for diretor de empresa, seja o que for, quanto mais cargos você conseguir, mais humildade você terá que trabalhar na sua vida, mais joelho você terá que ter, se quiser sucesso nas suas obras. Então, primeiro você se enche dele, ajoelha, reza. Quanto mais coisa você tiver que fazer, mais tempo você tem que gastar diante dele. Fala: vou perder tempo. Não, vai ganhar. O tempo de Deus é tudo inverso. Ele fala: quem fica comigo, meu dia tem mais do que 24 horas. Ajoelha e fica com ele. Passa com ele tudo que você tem que fazer. Entrega a sua obra a ele. Só depois vai executá-la. Não faça o inverso. Não confie nas suas mãos. Não confie em nada seu. Confie somente nele. Então nós fazemos o quê? Qual o trecho da Bíblia que isso te lembra? Vou colocar vocês bom nesse assunto da Bíblia. Qual é o trecho da Bíblia que esse negócio que eu acabei de falar para vocês lembra? Famoso, está em Lucas. Já dei várias dicas. Duas irmãs. Agora eu contei tudo. Marta e Maria. Jesus condena Marta, porque é claro que ela estava desorientada. Imagina que tanto de homem para comer dentro de casa, eu também ia estar louca para fazer comida para todo mundo. Ele condena Marta? Não. Mas ele fala que ela está dissipada, ela está quebrada interiormente, porque ela não fez. Então, qual que é o recado? Primeiro a gente tem que ser Maria antes de ser Marta. Compreenderam? É lindo isso? Então, primeiro eu contemplo, primeiro eu fico aos pés do Senhor, primeiro eu escuto, primeiro eu me alimento, primeiro eu deixo a palavra trabalhar dentro de mim. Primeiro eu espero que essa palavra, à medida que eu leio com atenção, o Senhor se coloca do meu lado e vai me orientando, o Espírito Santo vai trabalhando e vai me transformando. Depois que eu sou Maria, eu viro Marta. Aí eu trabalho. Mas tudo teria que começar com Ele e terminar nele. Tudo tem que ser convosco. Tudo, Senhor. Que eu faça tudo por Ti, contigo. Para Deus, com Deus, por Deus. É assim. Mas a gente fica atordoado e quer fazer tudo para nós mesmos, para a nossa glória. E nós somos o quê? Nada.
Mas é difícil tomar essa consciência. A Eucaristia é uma humildade. Imagina, Jesus está ali em silêncio, humilde. Imagina, ele se reduz ali e fica escondido, esperando a migalha do nosso amor, da nossa visita, e lá vê-lo. Um ato de amor nosso que fala assim: ei, só vim te dar um beijo. Ei, Jesus, o Senhor é meu amor. Só vim cá falar, muito obrigado. Compreendem? Como é que nós estamos longe de viver de verdade essa beleza incondicional, que é Deus, que se faz presente, continua conosco, vivo, desde que nunca veio e nunca mais foi embora, porque Ele sabia que se a gente não se alimentasse, que se Ele não permanecesse, a gente não voltaria para casa. Com Ele vivo, nós estamos nessa peleja até hoje. O povo de Deus, o bando de cristãos que mais está morto do que vivo. Uma fé que não contagia ninguém. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou anunciar a todos, ensinar as coisas de Deus, que a gente não conhece nada porque não estuda? Não participa dos sacramentos da intensidade que tem que participar. Anunciar o quê? Se a gente mesmo está todo mundo abatido, desanimado, falando: ah, que luta, ó vida, ó céus, ah, que dificuldade. Nós cristãos deveríamos dançar o dia inteiro, falar: Jesus permanece comigo, vivo. Então qual a dificuldade que eu tenho? De crer, de confiar que Ele está vivo. Que o dia que a gente acreditar de verdade em Deus, qual a dificuldade nós passamos a ter? É nenhuma, porque em tudo eu vivo para Ele. Então viver para o Senhor, levantar de manhã, eu agora que eu levanto, eu acordo pela manhã e falo: tudo no lugar, nada doendo, nada de pé, marido do lado, todo mundo que eu amo, ninguém no hospital internado, falo: à sua disposição, só para te amar e servir, não tem mais nada para fazer, só para ser. Com alegria de saber que Deus é vivo, que essas histórias não são uma história de mentira. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19, lê lá, que a nossa esperança tem um nome. Então a nossa esperança, ela é uma âncora. A nossa vida tem que ter uma esperança, nós temos que estar ancorado, e ancorado em Deus. Jesus é minha âncora. Então o mundo pode bater, venta daqui, venta dali, tem dia que está mais tumultuado, tem dia que está menos, mas quem tem a última palavra de tudo é Ele. E a nossa vida é eterna. Ele nos criou para a eternidade, somos filhos amados. Essas verdades vocês têm que carregar dentro de vocês. O dia às vezes está meio nublado, você fala com Ele: mas o sol que me ilumina está comigo. Deixa o mundo nublar, mas Ele que é o meu sol permanece comigo. Ele que é o meu sustento, que é a minha força, que é a minha alegria, a minha coragem, aquele que me faz dançar no Espírito. Aquele que fala: não desanima não, menina, nós estamos juntos, vai tão firme, bora. É assim que a gente tem que caminhar. O cristão, a segunda marca do cristão, qual que é? Já falei milhões de vezes. As pessoas têm que te reconhecer pela alegria. Como é que cristão pode ser triste com Deus vivo? Está morto, né? Para mim, por que você é feliz de jeito? Vive rindo. Porque Jesus está vivo. E Ele me ama. E a minha vida é eterna. Ah, que escândalo. O dia que a gente tomar posse dessas coisas, acreditar nisso de verdade, essas igrejas não vão caber. Aproveite enquanto a igreja é vazia, você pode visitar Jesus várias vezes. Porque o dia que o povo descobrir que Ele está vivo, que pode ir lá conversar com Ele, ficar lá e escutar, nós não vamos conseguir hora para sentar lá. Aproveita que o povo ainda não acredita. Vocês não estão na luta para que a igreja fique cheia. Então, é maravilhoso entender tudo isso. É maravilhoso quando Ele fala: e eis que estou convosco todos os dias. Não, esse é o bálsamo da minha vida. Eis que estou convosco todos os dias. Ele não pulou nem um dia. Nem sábado, nem domingo, nem dia santo, nem feriado, nem pandemia. Você imaginou se Ele tivesse abandonado a gente na pandemia? Nós fomos da linha de frente, que estava no hospital todo dia, enfrentando o que enfrentamos. Se Ele não estivesse conosco, o que seria de nós? Eu falava com o povo no CTI: gente, presta atenção, não olhe para os lados, olhe para frente. Hoje nós somos igual o Moisés, olhe para frente, não olhe para as baleias, o tubarão não olhe para frente, que nós vamos atravessar esse tumulto, e atravessamos, pela graça de Deus. Na equipe de CTI, ninguém adoecer lá na Santa Casa, foi espetacular. A gente dar conta de tudo, foi só na graça, só na graça. Mas antes, sabe o que a gente fazia? Nós tínhamos um grupinho. A gente ajoelhava na porta do Colégio Arnaldo, lá na capela,
e rezava de joelho na porta de uma igreja fechada, chorando, com Nossa Senhora. Até hoje eu choro quando lembro dessa cena, que eu ficava emocionada, a gente ficar lá de joelho, a rua deserta, igreja fechada, e falava com Jesus, o Senhor preso aí, e nós de cá. Nós precisamos do Senhor, mas estão nos negando isso. Precisamos do Senhor. Nos dê força para ir para o hospital, dar conta de tanto problema como vamos dar, sozinhos, não podemos ir, mas o Senhor disse que estaria conosco. Quando eu consegui comungar de novo, achei que eu morreria de tanto que eu chorava, saber que eu estava com Ele de novo, ali, né, vivo, nos consagrando, nos segurando mesmo, porque não foi brincadeira. Então eu lembro do dia que a gente estava lá discutindo alguns casos, era um sábado, quando de repente eu escutei um saxofone. Tinha um abençoado de um sacerdote, com um músico na porta da Santa Casa, e ele levando o Santíssimo para os abençoar, e alguém tocando o saxofone. Chorou, todos que deram conta de saber que tinha isso. Nós paramos toda a discussão, fomos para onde conseguia ver, né, que ele estava com o Santíssimo dando a bênção, e alguém tocava um sax. Foi um bálsamo, foi entender exatamente isso aqui. Eis que estou convosco todos os dias. Isso é simplesmente maravilhoso. Então nós precisamos de pedir a Jesus essa noite a graça da oração. Jesus precisa nos ajudar a rezar mais. Nossa vida de oração é ruim, é curta, é rapidinha. A gente precisa aprender a rezar, a meditar a palavra. Por isso nós precisamos da graça de Nossa Senhora nos ajudar a silenciar de verdade, a fechar os olhos para não ver um tanto de coisa que nos dispersa, a fechar o ouvido para não ficar ouvindo barulho, mas fechar em Deus e pedir a Ele: Senhor, me ajuda a fechar tantas tempestades dentro de mim, tanta preocupação que de nada, me ajuda, porque eu quero ouvir somente o Senhor. E meu coração não vai sair daqui desorientado e apavorado, porque toda oração que você chega na igreja para rezar e sai pior do que entrou, você não rezou, não encontrou com Ele, porque o Senhor é a nossa paz. Sabe aquela paz e aquela alegria que o mundo não entende? Está tudo do avesso, você está naquela alegria e fala: não é normal. É normal, por causa dEle, compreendem? E somente dEle. Então tem que pedir a Ele essas graças, né? Pedir a Ele que nos ajude a viver de verdade a graça da presença dEle, nos dá a graça do temor, que é o respeito, voltar a entender que é tremer as pernas na hora da Eucaristia, que é Deus vivo que eu recebo. Diga a gente acreditar nisso, gente, nunca seremos a mesma pessoa. Acreditar nisso é mudar a vida toda. E antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que na primeira leitura de domingo, que foi Atos, alguém lembra? Ninguém lembra, né? Ah, parabéns! Já está aprendendo que foi em Atos. Teve alguma coisa que te chamou atenção lá? O que os discípulos fizeram? As pessoas perguntam assim para nós: por que vocês fazem novena? Isso é superstição? O povo me pergunta. Católico é maniado com novena. É maniado? Você sabe responder isso? Apologética que eu falei. Você sabe responder isso? A novena é bíblica? Sim? Sim ou não? Onde está escrito? É bíblica. O que os discípulos fizeram quando Jesus foi embora? Despediu, escondeu. O que os discípulos fizeram? Está escrito. Eles perseveraram na oração com algumas mulheres, entre as quais eles reuniram 9 dias intensamente em oração, até que chegou o Espírito Santo de Deus. Parece uma mágica, não é? Mas não é. Existe isso na igreja. Então por que vocês fazem novena? Porque nós imitamos discípulos que rezaram 9 dias com Nossa Senhora, e aí a graça chegou. Compreendem? É belíssima a nossa fé, gente. É belíssimo, tudo isso está aqui, porque a gente não conhece. Agora vocês estão aprendendo a conhecer. Fala a verdade. Está lendo a palavrinha de Deus. Isso é no versículo 14. Para você não procurar demais aí. Capítulo 1, versículo 14, olha lá. Todos esses unânimes. Achou? Não achou ainda. Está na misericórdia, não está no amém. Achou? É para vocês poderem saber onde é que estão as coisas, aonde isso está escrito.
A novena é bíblica, ok? É para que vocês aprendam isso. Então hoje, com a ascensão do Senhor, o que eu quero trazer para vocês? Porque a ascensão já aconteceu, mas Jesus permanece. É reviver em vocês. Se eu pudesse trazer um ardor no coração de vocês, um amor que queimasse o coração de vocês, pela Eucaristia, pela presença de Jesus vivo no Santíssimo, estimular vocês, vem visitá-lo, vem conversar com Ele. Está triste? O remédio é Ele. Está feliz? Também é Ele. Está preocupado com alguma coisa? Vem falar com Jesus. O que te aborrece, fala com Jesus. Qualquer coisa, fala com Ele. Aprender que Ele é o grande amigo e vivo, que Ele não está inerte, que Ele respira. E o dia que a gente aprender a silenciar, nós vamos ouvir o coração de Deus que bate. Nós vamos caminhar para isso, pode ter certeza. Nós vamos ouvir um coração que bate, por amor a cada um de nós. Ele te espera todos os dias, todos os dias. Faça um esforço de vir vê-lo, nem que seja para dizer: obrigado por não ter desistido de nós, obrigado por nos esperar, obrigado por ter paciência com as minhas demoras, com a minha lenta conversão, com a minha dificuldade em perseverar, que eu venho um dia e depois desapareço um ano, mas o Senhor continua acreditando em mim, continua esperando por mim, porque o Senhor me quer santo. Aonde? No céu. Me ajuda a entender que eu já vivo o paraíso aqui, quando eu te recebo, Senhor. Me ajuda a contar para o outro que a sua presença é o paraíso, que aqui nós temos o paraíso. E um dia nós vamos continuar, o paraíso é real. Não é uma história da carochinha. E só isso nos faz viver de um outro jeito, com um outro olhar. E cuidando mesmo dos irmãos que ainda não creem. Mas isso primeiro tem que ser verdade dentro do seu coração e na sua vida, para que você possa testemunhar o que é a beleza de um Deus que não desiste de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.